Um bom dia, que todos sejam muito bem-vindos nesta bela manhã do dia 27 de janeiro. É a última segunda-feira do mês de janeiro, o primeiro mês do ano de 2025. Que Jesus, então, nos ampare, nos guie, nos ilumine. Ampare também o nosso querido amigo Edson Assunção, que vai estar aqui trazendo para todos nós a palavra amiga. Bom dia, Edson, seja bem-vindo. Bom dia, Adriane, muito obrigado a você por estar conduzindo esses trabalhos, muito obrigado ao Walter também por essa oportunidade e, é claro, à própria espiritualidade por nos permitir podermos, assim, em alguns momentos, refletir um pouco mais sobre os ensinamentos do Cristo, procurando nos melhorar, né? A gente está precisando muito de melhorar, de mudar um pouquinho a nossa forma de ver, de enxergar a vida, e eu acho que essas reflexões são fantásticas e necessárias. Então, muito obrigado a você e obrigado a todos aqueles que já estão chegando aqui, né? Eu também estou com a minha página do YouTube aberta aqui, já revi, inclusive, aqui alguns amigos, né? Reinaldo, a Mariângela, que são pessoas que a gente conhece. Sejam muito bem-vindos todos vocês, aqueles que vão assistir depois, que vocês possam não somente ouvir, mas principalmente compartilhar essas ideias, esses pensamentos, e por que não, vamos transformar esse ambiente fluídico do nosso planeta de alguma forma. Isso mesmo, né? Estamos precisando, né? Em tempos nebulosos, o evangelho ele é fundamental para a gente nos mantermos de pé, com sanidade mental, né? Muito bom. Palavra Então, perfeita, sanidade mental. porque senão é muito fácil, né? A gente começar a entrar na onda, né? Mas vamos entrar na onda do bem, que é fazer bem, fazer o bem faz bem, né? Exatamente. Então é isso, sejam todos bem-vindos aqui, né? Que nem queridos amigos, mesmo distante, mas a gente sabe que as tecnologias nos aproximam. Vai chegar um momento que nós não vamos nem precisar, acredito, desconfio eu dessas tecnologias, porque através nós vamos conseguir fazer essa conexão mente a mente, né? Diretamente. Isso vai chegar o momento da evolução, né? Então, nós temos aqui Cláudia Moraes, Rinaldo, Francisco, Rosi, de Porto Alegre, olha aqui bem perto, que estou falando aqui do Rio Grande do Sul. O Edson Assunção está falando de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Então, Jurema, Cláudia, Reinaldo, meu gatinho, também está querendo aqui fazer uma palestra. Edson, eu digo assim, eu chamo ele de veinho porque ele fica resmungando quando ele faz qualquer movimento, mas eles são digo assim, são presentes de Deus que nos ajudam no exercício do amor, né? Com Uma certeza. gratidão. Então, vamos aqui fazer a leitura ao acaso. Então, o Edson, falando do Paraíso, lá de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Eu aqui de Encantado, Rio Grande do Sul. Mas é muito bom. Aqui está quente, né? O verão aqui é muito... Quando vem o verão, é verão mesmo. E a gente sabe, né, que o calor está cada vez mais intenso. Mas estamos aí, né, precisando, digamos assim, regeneração, também vamos precisar regenerar também o nosso planeta, com certeza, mas principalmente a nós mesmos, né? Então, lei de conservação. Olha só, as leis morais, né, que depois foi um desmembramento do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, dentro das leis morais, temos a lei de conservação. Lá na questão 702, instinto de conservação. O instinto de conservação é uma lei natural? Sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns, ele é puramente maquinal. Em outros, ele é racional. Vou ler mais a questão 703. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência.
É por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Aliás, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente sem se aperceberem. Então, olha só, o instinto de conservação é uma lei natural. Então, sem dúvida, nós utilizamos esse instinto, às vezes, sem perceber, de uma forma maquinal, outros racional, mas o objetivo é providencial. Por exemplo, um dos exemplos que nós podemos citar, que eu gosto muito dos exemplos, né, do dia a dia, se esse instinto serve para que eu não saia à noite sem tomar certas precauções, né, de segurança, porque pela minha própria vida, o instinto, então, de conservar minha vida, isso é natural, mesmo que às vezes eu não estou muito bem, mas isso, primeiramente, ele vem. Então, tem tantas outras questões que a gente pode avaliar aqui nesse instinto de conservação. Também vamos trazer para a questão planetária, que isso aqui podemos dizer, conforme André Trigueiro nos diz, que é um tratado ambiental. Então, tudo que nós temos aqui, ele serve para a gente, por um fim, por um objetivo, né? E é assim que nós devemos, aos poucos, entender. Vou passar, então, a palavra para o Edson, fazer suas colocações sobre essa questão, breve. Que 57, 8h57, temos 3 minutinhos. Não, mas eu não vou nem precisar desses 3 minutinhos, não, Adriane, porque a gente faz o seguinte, a gente desenvolve as nossas reflexões em cima dessa lei de conservação, por que não, né? A gente sabe que o acaso não existe, a espiritualidade já nos brindou com essas questões, então a gente pode sim refletir, então a gente vai falar mais, ou durante esses 40 minutinhos que nós vamos estar aproximadamente juntos, a gente vai expor um pouco dessa lei de conservação, mas é interessante nós avaliarmos nessa questão do instinto e principalmente dentro do processo evolutivo, e eu gosto muito de fazer essa transição, e por que não buscar um pouquinho com Joana de Ângeles algumas informações sobre isso, porque a gente vem percebendo a cada dia que nós estamos um pouco atrasados nessa questão evolutiva, sobretudo porque nós estamos deixando ainda os instintos dominarem, né? Ou, como diz alguns, estamos deixando os instintos predominarem sobre a nossa própria inteligência. Então, tá assim, o instinto de conservação, mas ele precisa ser conjugado, a lei de conservação, com as outras leis. E muitas das vezes a gente para numa ou na outra e esquecemos de desenvolver o resto. E os instintos, como diz Lázaro lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei do amor, os instintos são exatamente os germes dos sentimentos. Para a gente avançar, nós temos que aprender, nós temos que conhecer e, sobretudo, dominar. Esse é um dos objetivos do ser humano, da inteligência. Os instintos foram aqueles, eu costumo dizer, buscando inclusive no próprio Kardec, no livro A Gênese, os instintos é aquela inteligência externa que vai nos conduzindo nesses primeiros passos até nós adquirirmos o livre-arbítrio para a gente poder caminhar com as nossas próprias pernas. Então a gente tem que entender esse instinto, extrair essa essência, principalmente divina deles, e dar sequência à nossa evolução. Agora nós somos os seres inteligentes da criação, mas seres inteligentes dotados de livre-arbítrio. Então, esse conhecimento sobre esses instintos é algo fantástico e eu reputo como necessários, sobretudo para esse momento que nós estamos aqui falando, né, de saúde mental, de saúde emocional. Então, a gente vai desenvolver durante os nossos estudos um pouco mais sobre esse tema. Eu acho que vai ficar mais fácil, porque é muito pouco tempo, 3 minutos, para tentar falar muita coisa. Sim, mas consegui, tem um poder de síntese bem grande, né? Conseguiu sintetizar, assim, mais ou menos fazer uma noção, né? É maravilhoso. Por isso que, né, quanto que a doutrina espírita, ela nos esclarece, nos orienta, e ela é atual. Então, isso... Sim, sim. E vai nos auxiliar para que nós possamos enfrentar essa tempestade com segurança, não é? Então, e olha Sim. só, a nossa querida amiga Valéria, olha só, ela que está conectada pela CESDA, ouvindo e caminhando nas areias pretas,
Monazotivas de Guarapari. Olha, é lá em... é no Centro-Oeste, lá, como é que é o nome do lugar? Tem uma região lá, Centro-Oeste, agora que esqueci o nome do lugar. É Espírito Santo, né? É no Sudeste. É isso, é Sudeste, isso. Sudeste. Olha, que maravilha, hein? Nossa, é tudo de bom. Então, que especial. Agradecemos, então, a presença de todos, que Jesus ampare, guie, proteja e ilumine, para que o Evangelho possa chegar a todos os corações, encarnados e desencarnados, e que possamos, então, sair desta manhã plenos de alegria, felizes, certos de que nós sempre teremos e temos o amparo necessário. Então, que as luzes da espiritualidade, a espiritualidade amiga, envolva o nosso querido Edson para trazer esse tema extremamente importante. Gratidão, estarei aqui te ouvindo. Agora é tudo contigo aí, Edson. Até breve. Muito obrigado, Adriane. Até breve. E, mais uma vez, apesar de já termos dito, eu acho que não é demais nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui refletindo, agradecer a presença e a participação de todos vocês. Estou até aqui com o chat do YouTube também aberto aqui. Agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença da espiritualidade, como sempre, que tem servindo ao próprio Cristo, tentando conduzir a nós, sobretudo encarnados, num caminho certo, num caminho correto, a fim de que nós também possamos, como diz a questão 132 do Livro dos Espíritos, auxiliar Deus em todo este processo da criação, e nós, como a Adriane lembrou aqui, citando o Trigueiro, nós, como habitantes desse planeta, temos a responsabilidade de auxiliar Deus na obra da criação, conduzindo o nosso próprio planeta, velando para que ele também possa, de uma forma mais rápida, chegar e atingir o seu objetivo, porque os mundos também possuem, né, as suas próprias classificações, só que, lógico, a responsabilidade, com certeza, é nossa, de seres inteligentes da criação, que estamos encarnados nesse planeta ou a ele vinculados. Então, agradecemos muito essa espiritualidade, sobretudo por não desistir de nós, que eles possam continuar, né? O próprio Bezerra aí deu um exemplo fantástico de que ele aqui ficaria enquanto tivesse alguém precisando. Então, a nossa gratidão precisa ser realmente imensa e, por que não dizer, eterna a todos estes seres. E que a gente possa, né, cada um de nós, não ficar só no agradecimento pelas palavras ou pelas próprias sensações, emoções ou sentimentos, mas que a gente possa elevar a nossa gratidão às ações. Agradecer com ação, com certeza, ou faz parte, por que não, da primeira lei moral que Kardec nos trouxe, que é exatamente a lei de adoração. Adorar a Deus através das nossas próprias obras. E aqui está uma oportunidade fantástica de nós refletirmos um pouquinho mais sobre este tema dos instintos, porque foram exatamente os ensaios que nós tivemos em todos estes reinos anteriores ao reino hominal, para que a gente aprendesse com as próprias leis da natureza. E, enfim, agradecer aqui a vocês, que a energia, que a vibração possa justamente chegar a todos, e que essa espiritualidade que sempre nos auxilia também conduza as nossas reflexões. Sim, conduza as nossas reflexões para o caminho mais adequado e ideal e, sobretudo, necessário para cada um de nós. Nós sabemos o quanto esse trabalho da espiritualidade ele é fantástico, ele é maravilhoso, e muitas das vezes os pontos que nós precisamos particularmente, eles vão auxiliando na nossa mente a eles tomarem, vamos assim dizer, uma proporção um pouco maior. Então, que essas reflexões dessa manhã sirva a cada um em particular, para que a gente possa, doravante, transformar a nossa vida. Transformar a vida é algo que a gente precisa fazer
todos os dias. Não é apenas e tão somente no momento específico ou a partir de um episódio, de um fato. Não, é algo que a gente precisa fazer todos os dias. Todos os dias nós temos a oportunidade da renovação com o acordar, com o despertar. Porém, esse despertar da consciência, muitos de nós, ou a humanidade, tem deixado efetivamente de lado, porque nós ainda temos como um instinto de conservação alguns outros que procuram dominar a nossa própria mente e muitas das vezes a nossa vida, a nossa existência corporal. Gente, sabemos nós que o espírito sofre a influência da matéria. Agora aqui, falando muito para os encarnados, nós sofremos a influência da matéria. Está lá no próprio livro Céu e Inferno, na primeira parte, inclusive algumas traduções traz, né, como a carne é fraca. A gente sofre a influência, por quê? Porque o corpo humano é formado de seres, de células, que estão também no seu processo de desenvolvimento. A maioria delas vivem exatamente por instinto, elas fazem ou elas cumprem a sua tarefa, o seu papel, sob o domínio, sob o comando do princípio inteligente que somos nós e que chegamos até essa fase. Porém, como que nós chegamos até aqui? Nós chegamos até aqui passando por todos esses reinos que nós acabamos de falar aqui, da própria natureza, que eu tenho certeza que vocês já sabem. Inclusive, Leon Denis, no seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem uma frase fantástica, quando ele diz que na planta a inteligência dormita, no animal sonha, e no homem ela acorda. Veja, é uma forma diferente daquilo que o próprio Kardec também trouxe, mas falando especificamente da questão dessa inteligência, do princípio inteligente. Na planta, a inteligência dormita. No animal, ela sonha. E no homem, ela acorda. E por que que isso é interessante? É exatamente para a gente ver que, se nós tivemos esses ensaios nos reinos anteriores da natureza, é exatamente para que nós aprendêssemos. E nós aprendemos. Muitos vão dizer assim, Edson, mas eu não lembro esse meu período de vida num mineral, num vegetal, num animal, eu não lembro. Então, como é que eu posso dizer? Sim, mas o princípio inteligente estagiou e ele tem a sua parte, inclusive a gente tem esse reflexo na nossa própria memória, sobretudo naquela parte da memória que a gente chama de arqueocórtex, que é a parte antiga, nós temos todos os registros. Tanto assim, não é que muitas das nossas funções orgânicas a gente não se preocupa. Você não tem que ficar ali preocupado em fazer ou deixar. Não, por quê? Porque este processo de desenvolvimento já está registrado e automaticamente nós mandamos os comandos e o nosso organismo funciona. Só que quando a gente chega justamente nessa fase hominal, quando nós já somos dotados de livre-arbítrio, nós temos a necessidade de desenvolver uma outra parte do nosso cérebro, e isso a própria ciência já nos mostrou, que o neocórtex tem o seu desenvolvimento datado de alguns poucos mil anos. A ciência, com certeza, ela ainda não chegou nos dados corretos, concretos, mas a gente aprende muito com André Luiz, sobretudo no seu Evolução em Dois Mundos, esse processo de construção e da sequência da nossa própria existência, né, da evolução e como que nós chegamos justamente nesse momento. Mas, com o desenvolvimento do neocórtex, a inteligência que justamente desperta ou precisa despertar no hominal, ela tem que ter um domínio e um controle, para que a gente tenha também um domínio e um controle, inclusive sobre os nossos instintos. Veja, nós, apesar de o corpo funcionar perfeitamente com essa utilização do arqueocórtex, nós não temos um domínio e um controle sobre ele. Ele vai no
campo do automático. Por quê? Porque está exatamente faltando o desenvolvimento deste neocórtex para que o domínio do princípio inteligente seja amplo, total. Se nós hoje temos e carregamos muitas doenças físicas, sim, tirando de lado um pouco aquela questão kármica que proveniente de falhas, erros, equívocos e vícios de existências anteriores, boa parte, a ciência hoje já comprova, ela é psicossomática, ou seja, ela tem uma origem do nosso próprio emocional, exatamente pela falta de domínio e uma falta de controle do princípio inteligente sobre estes instintos. E, claro, sobre a utilização de todos os elementos e de todos os produtos que nós, muitas das vezes, consumimos. E aqui eu falo produto de uma forma geral, como a Adriane lembrou, a questão mental. Hoje, se deixar, nós somos facilmente arrastados por uma inteligência artificial sem oferecer a mínima resistência. A sociedade mentalmente vai ficando doente quando ela não consegue, ou principalmente quando a pessoa, o espírito não consegue ter o domínio e o controle sobre si mesmo. Mas por quê? Porque os instintos ainda falam mais alto em nós. E esse processo de desenvolvimento, ele precisa chegar à fase de um Cristo. Gente, para mim, aquela passagem evangélica da Irmã Roíssa, ela é um exemplo muito clássico do que é um espírito ter o domínio completo sobre todos os instintos e sobre toda a estrutura física. Quando Jesus falou, olha, alguém me tocou porque saiu de mim algo, ele tinha o domínio e o controle. Nós passamos por isso. Às vezes chegamos num determinado lugar, a gente até sente, algumas pessoas mais sensíveis, fala assim, nossa, esse ambiente está pesado, está saindo de mim muita energia e tal. Às vezes nós até sentimos, mas a gente não tem um domínio e um controle. Não sabendo, Jesus não. Opa, saiu de mim algo diferente. Mas esse é o que? O espírito totalmente desperto, ou com a inteligência completamente desperta, com a sua consciência plena, como Joana de Ângeles gosta de nos dizer. Então, conhecer um pouco ou parte desses instintos, aqui a doutrina espírita nos apresenta uma forma. A doutrina espírita, ela é uma doutrina fantástica porque justamente ela vai aliando a ciência a própria filosofia, e é claro, ela traz alguns aspectos religiosos no sentido da religação da criatura com o Criador. Ou, por que não, da ligação da criatura com o Criador, sobretudo pelo momento em que nós estamos passando, que nós estamos vivendo. Nós estamos num processo evolutivo, então muitas das vezes não é nem religar, é ligar. Ligar nós, a nossa mente, ao Criador, porque ele não se desliga de nós. Somos nós quem ainda não percebemos que nós podemos nos ligar a ele. Mas muitas das vezes os instintos, sobretudo esse de conservação, nos mantêm presos a alguns que nós chamamos de arquétipos do próprio passado, e alguns desses arquétipos, infelizmente, provindos muitas das vezes da própria religião ou de um entendimento, uma interpretação equivocada. A gente fala de instinto de conservação, a gente está pensando e muito preocupados e ocupados com a conservação, por exemplo, da nossa saúde, a conservação da nossa vida corporal, a Adriana ainda citou o exemplo. A gente vê e percebe que nós estamos mais ligados, mas como Joana de Ângeles também vai nos ensinar, nesse processo de individuação da personalidade, que é o objetivo da nossa própria encarnação, nós ficamos muito ligados à primeira fase do processo de desenvolvimento, que são as necessidades básicas de sobrevivência, e a gente deixa depois o resto, numa próxima encarnação eu desenvolvo isso. Se eu tenho essa necessidade, não, é para agora. A encarnação, o objetivo dela é exatamente a cada oportunidade você avançar no processo de desenvolvimento. Então, por que eu fico ligado apenas e tão somente nas necessidades básicas de sobrevivência?
Não, as necessidades básicas de individuação, onde a própria psicologia coloca ali, né, a autoestima, o pertencimento, a autorrealização, são características que a gente precisa desenvolver na nossa personalidade e distanciar um pouco dessa questão ligada apenas e tão somente às necessidades básicas de sobrevivência. E vamos dizer, infelizmente, mesmo as necessidades básicas de sobrevivência, elas estão sendo negligenciadas pela criatura humana. Por quê? Porque uma das características, como Joana de Ângeles nos ensina, dessas necessidades, ou do desenvolvimento dessas necessidades básicas de sobrevivência, está exatamente a questão relacionada à nossa necessidade, por exemplo, de prazer, de satisfação e de prazer, que a gente não sabe o que é. A gente não sabe aproveitar. Gente, nós precisamos, sim, faz parte, é instinto de conservação. Tanto é que as pessoas que perdem o prazer pela vida entram numa crise depressiva e muitas são levadas e conduzidas ao próprio suicídio. Só que o que nós traduzimos ou interpretamos por necessidade de prazer? Algo totalmente ligado às necessidades da própria matéria. A gente não consegue encontrar o prazer nessa satisfação de poder estar vivo. Por isso que a gente fala muito da questão do agradecimento, da gratidão. Sim, essa gratidão, ela precisa o quê? Desenvolver em nós esse prazer que a gente tem por estar vivendo. Isso é necessidade básica de sobrevivência. Isso é instinto de conservação. Mas a maioria da sociedade não sabe disso. A maioria da sociedade acha que a sobrevivência está relacionada apenas e tão somente ao corpo físico e à sua alimentação. Não. Manter a ligação, o vínculo do espírito com a matéria é uma necessidade básica de sobrevivência. Isso faz parte do nosso instinto. Porém, repito, está sendo negligenciado pela sociedade, porque o nosso prazer ainda não consegue conjugar o prazer da alma, o prazer do espírito em estar vivo, em estar no mundo, em estar num planeta com todas essas maravilhas. Ah, Edson, mas é porque você não faz ideia da vida sofrida que eu tenho. Sim, mas você está ali exatamente vivendo, e você já se questionou o porquê de todo esse sofrimento? Se você já se questionou o porquê de todo esse sofrimento, você já conseguiu identificar as causas desse sofrimento? Porque eu posso praticamente garantir a todos vocês, 90% das causas desse sofrimento, se não mais, são todas intimamente, particularmente, predominantemente pessoal, particular e nossa. Sim, as causas do sofrimento e das dores estão todas dentro de nós. Por isso que a gente sugere a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores e atuais das nossas aflições. Então a gente vai identificar ali, por que não? Eu estou falando 90%, mas é perigoso ser 99%. A partir do momento que nós adquirimos o livre-arbítrio, que a gente está fazendo essa transição do instinto para o sentimento, nós somos os responsáveis, nós somos os herdeiros do nosso próprio destino. Porém, essa vida de sofrimento, eu não basto questionar apenas e tão somente a causa. Eu preciso muitas das vezes procurar o para quê de todo esse sofrimento. Por quê? Porque dentro desse instinto de conservação, eu vou percebendo que, com o passar do tempo, o domínio e o controle, ele vai ser mais amplo. Ele vai me trazer um crescimento e uma evolução para que eu tenha no futuro essa consciência plena e o domínio de todos os meus instintos, para que eu possa conduzir todos esses trilhões de células que faz parte do meu mundo particular, mas que eu possa conduzi-los também a um processo evolutivo. Quando o Kardec pergunta, na questão 132, o objetivo da encarnação, que é essa ligação do espírito à matéria, gente, a resposta ela é muito complexa.
ela é bem ampla, mas a gente muitas das vezes não consegue entender, porque nós nos arvoramos, na maioria das vezes, como se fôssemos deuses, que o mundo deve girar ao nosso redor. O recrudescimento do egoísmo nada mais é do que isso. Eu buscar dentro desse próprio instinto de conservação essa ideia de que eu ou o mundo precisa girar ao meu redor. Não, tem outras coisas que a gente precisa aprender, tem outras coisas que nós precisamos identificar. E a doutrina espírita vai mostrando isso para nós. Então, eu tenho que conhecer e ampliar as informações que eu tenho sobre esse instinto de conservação e não mantê-lo apenas e tão somente nessa minha estrutura física. Não, eu preciso ampliar, porque o objetivo da encarnação fala que o espírito, ele precisa estar em contato com a matéria, isso faz parte da sua própria vida, isso é essencial. E quando ele está em contato, ele precisa ter esse domínio e esse controle e se conservar dentro daquele plano, dentro daquela programação que foi estabelecida, para que aí sim o princípio inteligente ou o espírito, ele saia da encarnação coroado de êxito, se preparando para novas investidas, para novos aprendizados, para novas oportunidades. Interpretar o instinto de conservação, sobretudo nesse aspecto espiritual, é exatamente fazer com que o espírito aproveite ao máximo a sua encarnação e a gente seja um pouco daquela exceção que o próprio André Luiz nos fala, né? Mais ou menos cerca de 30% dos espíritos que encarnam conseguem cumprir 30% daquilo que foi programado para a sua encarnação. Não, nós temos que sair desse número, nós temos que sair dessa estatística, nós temos que aprender mais. Mas isso faz parte do instinto de conservação, pelo menos na nossa visão. Então, quando vamos interpretar esse estudo, essa lei de conservação, o instinto de conservação aqui na lei de conservação, a gente tem que ampliar um pouco mais esses conceitos para a gente aproveitar mais e melhor a própria vida. O instinto de conservação, a espiritualidade responde para Kardec, sim, todos os seres vivos possuem, todos. Só que, como a gente está falando, conjugando o estudo da própria Gênese, lá no capítulo 3º, o instinto e a inteligência, a gente vai percebendo que o instinto é uma das hipóteses que Kardec traz. O instinto é exatamente o quê? Uma inteligência externa agindo. Por quê? Porque a gente ainda não consegue andar com as nossas próprias pernas. A gente precisa ser conduzido. E os instintos, como os germes dos sentimentos, são exatamente aquela parcela da lei divina que é colocada e que vai realmente ou efetivamente nos conduzindo a esse crescimento, a essa evolução. Por isso que eles dizem que os instintos não falham. Sim, o que falha é exatamente a influência que nós, dotados de livre-arbítrio, exercemos sobre os instintos. E aí, mais à frente, Kardec vai ter lições fantásticas, sobretudo na 4ª parte do Livro dos Espíritos. Então, a gente precisa ter esse conceito. Se todos os seres possuem, nós também o possuímos. Mas espera aí, na 2ª parte da resposta, não sei se vocês se recordam, nuns, ele é puramente maquinal, raciocinado em outros. E eu te pergunto, em nós, o instinto, ele é maquinal ou ele é raciocinado? Olha para vocês verem a profundidade dessa questão 702 que a Adriana leu para nós. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Em nós, em cada um de nós que aqui estamos refletindo. Podemos dizer que o nosso instinto, ele é maquinal ou ele é raciocinado? Ou nós estamos também naquela, olha, tem uma parte que é maquinal e tem outra que é raciocinada. Pelo menos na minha visão, a evolução consiste em ele ser completamente raciocinado. Opa, alguém me tocou. Percebi sair de mim algo diferente, uma virtude, um poder.
não importa ali no momento, principalmente as traduções. Ele percebeu, saiu. Ele tinha o domínio, ele tinha o controle de cada uma das células que compunham o seu corpo. Para mim, este é um instinto raciocinado, ou completamente raciocinado, onde o princípio inteligente domina completamente a própria matéria. Instinto de conservação. E se ele não quisesse deixar sair? E se ele falasse assim, não, não vai sair. Esse vai ficar. Eu não vou te doar. Olha, veja o que é ter um domínio completo ou um despertar completo de todas as suas funções. É isso que nós precisamos. A inteligência precisa, no nominal, despertar. Talvez alguns vão dizer, ou podem estar pensando, bicho, mas nós estamos muito longe disso. Sim, gente. Nós estamos nesse processo evolutivo. Alguns, inclusive, dizem que nós estamos mais próximos do começo do que do fim. É claro que nós temos toda uma trajetória, toda uma estrada a ser percorrida. Porém, enquanto ficarmos marcando passo, provavelmente, pelo menos na nossa visão, nós estaremos contrariando leis naturais, como todas essas que Kardec traz aqui na terceira parte para nós, e contrariar leis, para mim, é a maior, se não a única, causa de sofrimento da criatura humana. Contrariar leis é o que faz com que a criatura sofra. Se nós marcarmos passos, a gente vai estar indo de encontro, sobretudo, à lei do progresso. E essa estagnação vai gerar dor, sim, pode ter certeza. Então, eu estou mais próximo do começo, mas eu tenho que dar passos. Eu preciso caminhar. Eu não posso ficar parado, estacionado. Então, que eu vá buscando. Ora, uma reflexão como essa, algo que eu aprendi hoje, é algo que eu vou começando a colocar em prática amanhã. E por que não, numa próxima encarnação, eu já vou estar um pouquinho melhor. E estando um pouco melhor, eu vou abrir campo para novos conhecimentos. A própria ciência já não falou? A partir do momento que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, nós também vamos criando novas conexões dos nossos neurônios. É a evolução. Vamos nos tornando seres mais inteligentes, mais capacitados e conseguiremos compreender melhor o universo à nossa volta. Essas conexões vão desenvolvendo a partir do momento que a gente vai também aprendendo, que a gente vai assimilando. Foi exatamente isso, na nossa visão, que Cristo quis fazer conosco. Quando ele ensina, quando ele joga uma parábola, ele já prepara a nossa própria mente para, opa, eu aprendi isso, mas agora tem esse detalhe, depois tem aquele outro, depois tem aquele outro. É exatamente por isso que eu consigo compreender a frase de Emmanuel, quando ele diz que, estudando o Evangelho nas esferas superiores, ele se sente um crocodilo. A gente repete muito essa frase. Se Emmanuel, um dos maiores intérpretes, se não maior, sobretudo dos evangelhos, ele se sente um crocodilo nas esferas superiores, gente, quanta coisa nós temos ainda que aprender com os ensinamentos do Cristo, que muitos de nós achamos que já decorei as parábolas dele, decorei os seus ensinamentos, já sei tudo. Não. Nós estamos, sim, muito mais próximos ainda do começo do que do fim. Então, nós temos que caminhar, e para isso a gente tem que aprender. Vamos dando raciocínio aos nossos instintos. Vamos dominando toda essa nossa estrutura. Porque, está ali, ela leu a questão 703. Qual a finalidade que Deus deu a todos os seres um instinto? A resposta ela é muito clara. Por quê? Porque todos precisam, questão 132, lembra? Todos precisam concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. E os desígnios da providência, eles são tão interessantes que eles se casam em proporcionar crescimento à criatura e automaticamente que a criatura contribua com o crescimento geral. Por isso, lá
como diz Joana de Anjos, na segunda fase do processo de individuação, ou da segunda fase do processo de desenvolvimento da nossa personalidade, a gente vai encontrar ali o pertencimento que tem falhado muito hoje. Nós temos uma dificuldade tremenda de nos enxergarmos pertencendo a uma sociedade, sobretudo quando a gente mira ou nós deixamos a nossa mente ligada apenas e tão somente a determinados aspectos, a determinados setores. A gente acha que nós não deveríamos ser desse mundo. Ah, você acha que deveria ser do mundo melhor? Vamos aqui lançar um desafio, tá? Quem de nós aqui estamos preparados para viver num mundo evoluído? Ou num mundo, eu não vou nem dizer celeste ou divino, eu vou dizer num mundo feliz. Quem de nós aqui talvez estaríamos preparados para isso? E para responder essa pergunta, é só a gente analisar o nível de transparência que nós temos. Uma pergunta simples. Você hoje tem muita tranquilidade sobre o domínio dos seus pensamentos e essa conexão com a própria espiritualidade? Você tem hoje muita tranquilidade em deixar transparecer os seus pensamentos para qualquer pessoa? Porque no mundo feliz, você pode ter certeza, o espírito que está do seu lado, ele sabe perfeitamente o que você está pensando. Ele sabe perfeitamente aquilo que você está sentindo. Algum de nós aqui estamos preparados para que o outra pessoa do nosso lado saiba exatamente o que nós estamos pensando e sentindo? É uma pergunta simples, para a gente saber se nós estamos preparados para esse tipo de mundo. Então, se nós não estamos, nós pertencemos a esse. Se nós pertencemos a esse, aí está um questionamento. Será que, como diz a espiritualidade respondendo a Kardec, eu estou cumprindo com o meu compromisso de atender todos esses desígnios da providência? Eu estou cumprindo o meu papel de ser encarnado aqui no planeta? Porque, repito, os instintos, um dos objetivos dele está aqui na questão 703, é exatamente para que todos possam concorrer com a sua parcela na obra da criação. A criação ela é perfeita. Muitas das vezes a gente não para analisar, a gente não para avaliar. Paramos sim para reclamar, porque se o calor tá demais, ele está excessivo, a gente reclama. Se está chovendo demais, a gente também reclama. Se está faltando... A gente tem este, infelizmente, hábito, ou este infeliz hábito. Mas o que eu estou fazendo para concorrer com tudo isso, ou para que tudo isso esteja acontecendo, esteja ocorrendo? Então, eu tenho um objetivo, a minha existência, a minha encarnação e a minha reencarnação, ela tem essa função. Cumprir um desígnio. Eu preciso me perguntar qual desígnio é esse. Depois, na sequência dessa resposta, a própria espiritualidade vai dizer para Kardec: Deus deu esse instinto, e aí sim, voltado a essa necessidade de se manter vivo. Deus deu esse instinto exatamente para que você possa cumprir tudo isso. Agora, se eu não tiver necessidade de sobrevivência, prazer, se eu não tiver um prazer de viver, primeiro, eu vou me sentir inútil. Me sentindo inútil, eu vou ver e me sentir totalmente destoado desta sociedade. E automaticamente eu não estarei cumprindo o meu papel. E, gente, quem não consegue cumprir o seu papel, pode viver bem? Pode viver tranquilo? Pode viver feliz? Quando você não consegue mais se sentir útil para alguma coisa, você consegue ser feliz? Quando você percebe que você está sendo facilmente substituído, seja nas tarefas domésticas, seja no trabalho, ou seja junto aos amigos, como é que a pessoa se sente? Então, nós temos que
esse instinto de conservação, nós temos que buscar a finalidade dele, e é exatamente o que foi dito. A finalidade é cumprir esses desígnios. Ah, mas não, você tem sim. Todos nós temos um desígnio divino a cumprir. Todos nós temos. Se não tivesse, você pode ter certeza, a inteligência suprema não colocaria você aqui simplesmente para que você, vai lá, vai caminhando, vai. Não, todos nós temos. E não são as pessoas mais importantes, são todas as pessoas. São todos os próprios animais que a Adriane citou aí, inclusive o gatinho dela querendo também participar, eles também possuem. Faz parte do instinto. Mas como é que Deus faz isso? Não faz pergunta difícil para nós também não. Mas o instinto que cada um já traz consigo essa obrigatoriedade ou essa necessidade da utilidade. Todos nós somos úteis. Então, essa conservação, ela é importantíssima. Porém, vou repetir, que não fique apenas e tão somente numa conservação do ponto de vista físico-material, mas que ela avance para o ponto de vista espiritual. Há necessidade de conservar o espírito no corpo, por quê? Porque tem desígnios a serem cumpridos. E na terceira parte dessa resposta, a espiritualidade vai dizer, e acresce ainda que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Aperfeiçoamento. Nós estamos aqui para isso, para buscar o aperfeiçoamento. Mas eu já fiz tudo que tinha que fazer, eu já vivi, agora eu estou aposentado, eu não quero saber de mais nada. Não. A conservação, ou se você ainda está encarnado, é porque tem coisas a serem construídas, tem desígnios a serem cumpridos, tem aprendizados a serem assimilados. E aí a gente complementa a questão 132 com a 167. O objetivo da reencarnação está exatamente aí, é você buscar o aperfeiçoamento até que você consiga, na parte final da resposta anterior, né, que você consiga ter um instinto raciocinado, para que você consiga ter um domínio e o controle sobre tudo. Aí você pode ter certeza, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Deus vai dar tarefas mais interessantes para você. Eu não diria mais importantes, porque na minha visão, todas são importantes. Tá? A gente ainda não consegue perceber isso. Mas aí, ele vai, como diz a parábola dos talentos, pegar daquele que tem menos e vai dar para aquele que tem mais. Por quê? Porque ele vai saber multiplicar tudo isso. É dessa forma que funciona. Por isso, a conservação, gente. Ampliemos esse significado da conservação. Não fiquemos apenas e tão somente nas questões materiais, da sobrevivência do corpo. Não. Nós somos seres, vou usar essa expressão, integrais, tá? Só para a gente falar o seguinte, nós somos um espírito que hoje possuímos um corpo. Sim, nós estamos aqui cercados por espíritos desencarnados que estão nos ouvindo, mas inclusive os desencarnados, eles têm um corpo espiritual, e esse corpo espiritual também precisa ser conservado. Existe também funções e tarefas, mas a gente está estudando um pouco mais a questão do encarnado, e aí depois a gente avança, né? Nós ainda, se Emmanuel é um crocodilo, a gente tem muito que avançar ainda nesses aspectos, sobretudo no estudo do corpo espiritual, que também tem a sua finalidade e que também vai passar por todo este processo de conservação desse corpo espiritual. Então, os espíritos sabem aquilo que nós estamos falando, e é claro que as reflexões servem também para reavaliar a sua existência anterior e já preparar e programar a sua próxima encarnação. Então, não tem, não tem escapatória para ninguém. Os estudos são importantes e interessantes para todos nós. A gente só precisa despertar essa nossa consciência, como Leon Denis nos inspira. Vamos chamar a Adriane de novo aqui para fazer essa outra parte, para continuar conduzindo esse nosso evangelho até a parte final, né, Adriane? E nós esperamos que todos tenham conseguido refletir um pouco sobre
Essas duas perguntinhas, assim, que você viu que realmente, se deixar, a gente vai viajando e tem muitas coisas a refletir, a estudar, a aprender. A gente só precisa abrir, né, na nossa mente o espaço para o aprendizado. Como Sócrates diz, só sei que nada sei, tem muita gente que interpreta de forma diferente. Não, é porque tem muita coisa que você tem que aprender. E se você acha que já sabe, você fecha as portas para o aprendizado. Fechou as portas para o aprendizado, infelizmente, aquilo que a gente chama, né, do pré-conceito. Aí você não vai conseguir crescer, não vai evoluir e não vai aprender mais nada. E a gente tem muita coisa ainda a aprender. Excelentes reflexões, gratidão. Realmente, né, nós temos que ter esse espírito de aprendiz. Sempre muito o que aprender. E realmente olha só, né, a gente diz que é o acaso, né? Realmente não é o acaso. E o quanto precisamos levar além, né, da matéria, e ainda nós estamos muito focados na matéria, que nem, né, citou Joana de Ângeles, que ela também diz que quando a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim pensando, mas como assim? Mas hoje faz sentido, né, principalmente no mundo que nós estamos vivendo, que a humanidade anda dormindo acordado. Então, nós estamos a maior parte do tempo num sono profundo, ou seja, desconectados de nós mesmos. Então, por isso que nós estamos vivendo esse caos ambiental, estamos vivendo esse caos de relacionamentos, estamos vivendo esse descompasso, essa incapacidade de tolerar o outro. Então, justamente porque nós nos distanciamos de uma maneira tão gigantesca de nós, que perdemos, né, um pouco, mas precisamos retomar, estamos aí, né, Edson? Inclusive, como você falou, e aquela fala, né, o nível de consciência de sono sem sonhos. Sem sono, esse dormindo profundo, nível de consciência de sono sem sonhos, a gente não consegue nem ter sonhos para poder crescer. Sim, é isso aí. Então, a psicologia veio agora com tudo, né, eu acho fantástico, eu acho sim, ela né, ao meu entendimento, eu gosto muito, mas eu tenho dificuldade ainda para entender, mas o pouco que eu entendo já, assim, faz muito sentido. Então, realmente, o evangelho em si já Jesus é um psicólogo, né? Na sua essência, o evangelho ele traz para nós, mas claro que essas obras, elas vêm no momento certo, porque hoje nós temos condições de entender, de compreender um pouco mais, né? Sim, se não é uma Joana de Andes, um Emmanuel para nos ajudar a interpretar, nós não vamos conseguir entender os ensinamentos do Cristo, a gente precisa de intérpretes ainda. Precisamos que esmiuçar todo aquele conteúdo que não se imagina, né? Que não cita Emmanuel, se sente um crocodilo, meu Deus, o que sobra para nós. Mas realmente, mas que bom, né? Nós estamos a caminho, isso que importa. Importa é um dia de cada vez. É tentar, assim, a gente viver plenamente, procurar nos esforçar e colocar em prática. Esse é o desafio, né? E ficarmos atentos, termos momentos de recolhimento, dedicarmos um momento para orações, para uma palestra edificante, para um livro, né? Uma leitura, livro mesmo, não deixar de lado a tecnologia, que ela é ótima, né? Estamos tendo essa possibilidade, agora distantes, né, de vários pontos aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, né, até acho fora do país também, mas, ao mesmo tempo, precisamos ainda de termos um momento de sem a tecnologia, porque às vezes tem aquele barulhinho, né, das mensagens, eu pelo menos estou sempre desligado, né, então, porque senão eu acabo assim me dispersando muito, então eu deixo de lado e depois vou ver o que tem. Aí o que é mais importante, vou respondendo, né? Nunca deixo sem resposta, mas aquela questão, né? Nunca é na hora, realmente, né? Só se der o acaso de entrar mensagem e eu conseguir responder, mas são essas questões todas, né? Que nós precisamos hoje realmente nos debruçarmos e estudarmos. Edson comentou muito bem, nós precisamos
debruçar e estudar, nem se for uma página por dia da codificação, lemos e não é assim a quantidade de livros também, né? Não é a quantidade porque hoje nós temos muitas informações, né? Muitas informações. E às vezes essas informações elas estão muito dispersas, né? Assim, digamos assim, não tem assim a sequência, né? Nós precisamos ter sentarmos, lermos de repente, eu só posso uma página por dia. Ler essa página, refletir, fazer um resumo, se possível, e colocar em prática. Porque, às vezes, a gente lê um livro inteiro, pergunta o que tu leu no livro? Nossa, o que eu li no livro? Bom, me lembro pouca coisa. Então, é isso que... Eu gosto até de dizer assim, a gente precisa aprender a desenvolver um senso crítico, né? Porque você Senso lê uma crítico. coisa, você lê, critica aquilo que você está lendo, peraí, isso aqui é assim, tá? Porque aquilo é que vai fazer com que você realmente grave aquela informação e que ela faça diferença na sua vida. Assim, só rapidamente lembrando, quantas pessoas, Adriane e queridos amigos, não foram tocados e transformados pelo Cristo com um único encontro? Encontraram, ele falou alguma coisa e aquilo ali mudou completamente a vida. Por quê? Porque aquilo foi o suficiente para ela desenvolver um pouco. E assim, às vezes a gente tem, igual você falou, nós temos o evangelho inteiro à nossa disposição. Tem pessoas que tiveram um encontro e para elas foi suficiente. Então, quer dizer, alguma coisa está faltando para nós, para a gente também despertar esse eu crístico aqui dentro para... Sim, sair do intelecto e deixar o coração, né? O coração, os sentimentos. Olha, nossa, muito bom mesmo. Eu sempre digo assim, minhas segundas-feiras, depois que eu assumi aqui essa tarefa, elas não são mais as mesmas, são bem melhores. E a semana também. Então, um abraço, gratidão. Então, eu vou fazer agora no momento da nossa fluidificação da água, né? Caixa d'água e o nosso passe espiritual. Depois, retorno a palavra ao Edson para fazer suas colocações finais e a oração de encerramento. Então, gratos somos pelo teu infinito amor, Jesus. Maria, nossa mãe. Que esta água, as águas, então, a caixa d'água, esse solvente universal, onde possa transformar em cristais de luz, de harmonia, de paz, um medicamento necessário para a nossa alma e para o nosso corpo. Que assim nós possamos tomar esta água com gratidão. Gratidão à Mãe Natureza, gratidão ao pão, ao teto, ao agasalho. Que luzes benfazejas, luminosas, possam se espargir sobre todo o nosso corpo físico, nossos centros vitais, harmonizando, equilibrando. Se porventura alguém se sentir desconfortável em algum órgão, musculatura, possa então, neste momento, mentalizar para que essas luzes possam penetrar todo o nosso ser, para encontrarmos harmonia, equilíbrio, paz e a saúde possível física, mas principalmente termos o equilíbrio das nossas mentes. Porque o Evangelho, quando entra nos nossos corações, com certeza, ele é equilíbrio para a nossa mente. Que todo esse nosso planeta, então, possa receber todo esse facho de luz que aqui nós estamos recebendo. Todos os seres da criação. Com profunda gratidão. Assim nós estamos, plenos e felizes. Passo então agora a palavra para o nosso querido amigo Edson, para fazer suas colocações finais e fazer a sua prece de encerramento.
Mais uma vez, muito obrigado, Adriane, obrigado ao Walter, obrigado a todos, sobretudo à espiritualidade, e a gente pede para que essas reflexões possam efetivamente gerar todo esse impacto que você acabou de dizer. E é um impacto assim tão forte e profundo que me fez até lembrar as palavras de Emmanuel. Tem um trecho do livro dele, Pão Nosso, o capítulo Socorre-te, e era muito marcante para mim. Ele diz que todas as vezes que formos pregar o Evangelho, não esqueçamos de pregar o Evangelho para os nossos próprios órgãos. Então, dentro dessas reflexões de hoje, sobretudo essas questões ligadas ao instinto de conservação, que você falou da gratidão, tem também o livro da Joana de Anjos, Psicologia da Gratidão, fantástico, que a gente possa e consiga desenvolver efetivamente essa gratidão, porque a gratidão vai dando para todos nós esse direcionamento da nossa própria vida, e eu falo da vida como um todo, não só essa existência. E a gratidão, ela tem também esse poder de ir identificando as nossas falhas, as nossas dificuldades e desenvolvendo uma sintonia mais afinada com a própria espiritualidade. Mas que esse sentimento da gratidão seja desenvolvido com essa consciência, a consciência de seres que estamos exatamente buscando dar um raciocínio pleno para o domínio dos nossos próprios instintos, para identificar neles essa própria perfeição divina. O que nós desejamos a todos é que tenham um dia fantástico, maravilhoso. Tenho certeza que, pelo menos falo por mim, foi uma manhã ímpar, fantástica. As energias, as vibrações e, principalmente, as reflexões. Porque, certeza, não foi o Edson que estava aqui falando, muitas das vezes nós somos conduzidos pela própria espiritualidade. Lógico que cada um precisa fazer a sua parte, porém, nós não podemos deixar de dar o mérito a eles que conduzem não somente a fala, mas muitas das vezes as próprias reflexões. Eles vão colocando na nossa mente, lembra disso, lembra daquilo. Então, eles têm um papel maravilhoso na vida de todos nós, principalmente aquele espírito amigo, o anjo da guarda, que foi designado para nos assistir. Então, como você disse, que a gente possa e consiga desenvolver essa gratidão, abrindo todos os campos da nossa própria mente para assimilar as informações e aproveitarmos o máximo. Repito, para mim isso faz parte do instinto de conservação, você aproveitar as oportunidades e principalmente essa ligação e esse vínculo do espírito com a matéria. Então, que todos tenham um excelente dia, sintam essa paz, carreguem consigo, e quando forem tomar água, não esqueça, está fluidificado, que ela realmente possa atingir esse seu objetivo, e eu tenho certeza que com gratidão nós vamos chegar ao máximo, nós vamos chegar ao topo, nós vamos sair dessa estatística do André Luiz, dos 30% que cumprem 30%, nós vamos criar aí um grupo de alguns que participam aqui do Evangelho das Césars e de todos os outros estudos, criar um grupo daqueles que vão cumprir pelo menos 50%, 60% daquilo que foi programado. E eu tenho certeza que nós vamos chegar lá numa felicidade fantástica e já preparando e programando mais reencarnações e mais essa conexão com as leis naturais, com os instintos e com o próprio Criador, que com certeza é algo assim, eu acho que a gente não consegue captar ou ter ideia do que é estar nessa sintonia com ele. Eu imagino que deve ser algo assim, de outro mundo. Cristo passou alguns exemplos para nós. Então, é o que a gente deseja. Eu até não gosto nem de falar muito dessa palavra de encerramento, é só uma despedida, né? A gente tem o nosso horário, nós estamos nos despedindo, porque a gente não encerra as nossas reflexões, não. Nós vamos continuar com elas, essa ligação, que seja com os nossos anjos de guarda e que seja uma ligação com todos que participaram aqui conosco, que a gente continue com essa ligação. Não encerramos, não, mas é apenas uma despedida, um até logo, e vamos multiplicar todos esses ensinamentos e reflexões e essa energia de paz envolvendo o nosso planeta todo. Mais uma vez, muito obrigado, Adriane.
Nós que agradecemos. Realmente, até logo, né? É isso aí, a atividade continua, né? Então, que nós possamos nos mantermos sintonizados, que agora, a partir de agora, é conosco. É, refletir colocar em prática, mentalizar, ouvir novamente, se for o caso, que uma irmã colocou, a Valdete, Portugal, né? Ela disse que vai precisar ouvir depois que ela conseguiu chegar há pouco. Então, todos os outros corações. E realmente, nós precisamos, somos crianças espirituais, às vezes precisamos ouvir, rever, mas está tudo certo. Então, um forte abraço. Eu sempre gosto eu gosto muito de abraços, né? Então, um abraço virtual e até breve. Amanhã temos mais um Evangelho aqui pela Casa Amiga César, de segundas a segundas. Então, essa luz aqui se faz presente, irradiando sobre todo o nosso querido, amado país e nosso amado planeta. Até breve!